Lá, esse tutorial será a primeira parte do nosso projeto de flor em macramê. Vou começar cortando 6 linhas de 150 centímetros cada uma. A gente vai pegar a primeira dessas 6 linhas, vai unir as pontinhas dela lá embaixo e vai fazer aquela argolinha lá em cima. O que a gente vai fazer? A gente vai prender o meio dessa argola na pinça da prancheta. A gente vai trabalhar só com a metade dessa linha de 1,5 m. Agora a gente vai pegar a segunda linha de 150 centímetros, vai unir as pontinhas e vai fazer aquela argolinha lá em cima. Essa argolinha a gente vai posicionar bem embaixo dessa linha que está presa na pinça da prancheta. Então a gente vai separar cada uma das metades, cada uma para um lado, uma para a esquerda e outra para a direita, e pressionando essa linha que sai da prancheta para que ela não se mova, a gente vai passar o lado que estava para a direita, a metade que estava para a direita, por cima dessa linha que está presa na prancheta, indo em direção ao lado esquerdo, no sentido inferior. Depois, a gente passa ela da esquerda para a direita, por baixo dessa linha que está presa na prancheta, e segurando, né, pressionando essa linha que está presa na prancheta contra a prancheta para que ela não se mova, a gente puxa a linha até em cima, e ela vai fazer esse desenho enroladinho. Aqui eu vou mostrar para vocês bem certinho como é que é esse desenho. Observem que é só uma voltinha bem delicada por cima dessa linha presa na prancheta. E é só isso que a gente quer, nada mais. Eu vou repetir esses movimentos algumas vezes, não se preocupem. Agora, essa metade que voltou, né, pro lado direito, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai passar ela por cima dessa linha que tá presa na prancheta, só que no sentido superior ao invés de inferior. A gente vai levar ela pro lado esquerdo, por cima, e vai trazer ela pro lado direito de novo, por baixo, só que entrando dentro dessa argolinha que se formou. E mais uma vez, a gente puxa ela com delicadeza até aquela primeira voltinha que a gente fez e empurra ela para cima até a pinça da prancheta. E nesse momento a gente, né, pressionando essa linha que tá presa contra a prancheta para que ela não se mova, a gente puxa as duas metades de linhas, né, e empurra para cima. Então, tenta manter essa que tá presa fixa, puxa as duas metades cada uma para um lado e dá uma empurradinha de leve para cima, até que tu sinta que ela tá presa. Eu vou repetir de novo com essa terceira linha de 150 centímetros, observe. Eu juntei as duas pontas, né, dobrei ela ao meio, posicionei a argolinha central embaixo dessa linha que está presa na prancheta. Nesse movimento eu consigo que cada uma das metades dessa linha de 150 centímetros fique uma para a esquerda e uma para a direita. Eu vou pegar a metade do lado direito e pressionando as duas linhas contra a prancheta para que elas não se movam, eu vou passar essa metade do lado direito para o lado esquerdo por cima da linha que está presa na prancheta. E depois eu trago ela de volta para o lado direito por baixo dessa linha que está presa. Percebam que eu pressiono as duas contra a prancheta para que não se movam. E puxo ela até que ela forme um enroladinho logo abaixo do meu dedo que segura as duas linhas. Observem, é um movimento bem delicado, mas se vocês seguirem bem à risca o que eu tô passando, vai dar certinho, não se preocupem. Depois dessa metade do lado direito, eu vou passar ela de novo por cima dessa linha que tá presa, em direção ao lado esquerdo mais uma vez, só que dessa vez na parte superior, né, do trabalho. A gente fez isso antes pelo lado inferior. E vou trazer ela por baixo, outra vez, pro lado direito, só que dentro dessa argolinha que se formou, observem. E vou trazer ela em direção àquele primeiro enroscadinho que a gente fez. E pronto, nesse momento, não tenta puxar essas duas metades. O que tu vai fazer? Tu vai empurrar esses dois enroladinhos para cima e pressionando essa linha que tá presa contra a prancheta para que ela não se mova, tu puxa levemente cada uma das metades. Assim que tu sentir que ela deu uma leve apertadinha, empurra mais uma vez para cima, puxa mais uma vez cada metade, empurra mais um pouquinho para cima. É bem delicada essa movimentação, para que a gente não perca o meio, tanto da linha que está presa na prancheta,
quanto dessas linhas que a gente está adicionando. Mais uma vez, eu vou pegar a terceira linha de 150 centímetros, vou unir as pontinhas, fazer a argolinha bem no meio dessa linha, vou posicionar essa argolinha no meio da linha que está presa na prancheta, separar cada uma das metades, uma para a esquerda e uma para a direita. Vou pegar a metade do lado direito e vou levar ela para o lado esquerdo por cima dessa linha que está presa, né? No sentido ali no campo inferior, né, do trabalho. E depois eu vou passar essa mesma linha por baixo dessa que está presa, trazendo ela de volta para o lado direito. Observem, eu fiz um desenho de um S praticamente. Agora eu seguro as duas linhas. No caso aí eu tô puxando ela um pouquinho para baixo para poder dar espaço depois ali em cima de fazer aquele desenho no campo superior. Então também cuidem para fazer toda essa montagem, né, mais pro meio dessa linha que tá presa e não tão próximo dos enroladinhos que a gente já fez. Depois que a gente passou essa linha por cima e depois trouxe ela por baixo, a gente pressiona as duas linhas contra a prancheta e puxa até formar aquele enroscadinho ali no meio. Depois, essa mesma linha que fez essa primeira movimentação, ela vai passar por cima dessa linha que tá presa, só que dessa vez no campo direito, né? No campo direito não, desculpe, no campo superior. A gente leva ela pro lado esquerdo e traz ela por baixo dessa linha de volta pro lado direito, por dentro dessa argolinha que se forma entre as duas linhas. E vai trazer esse enroscadinho em direção ao enroscadinho anterior. Percebam que eu sempre pressiono as duas linhas, né, que estão dobradas ao meio, contra a prancheta para que elas não se movam e a gente não perca esse meio, porque o que a gente quer é ficar com duas metades de uma mesma linha. Então, depois que a gente levou os enroscadinhos um próximo do outro, a gente empurra os dois para cima e nesse momento que a gente vai apertar essas linhas. Então, pressionando a linha que está presa na prancheta contra a prancheta, eu puxo cada metade para o seu respectivo lado. Isso vai dar uma apertadinha, assim que dá uma leve apertadinha eu empurro de novo para cima e dou mais uma apertadinha, empurro mais um pouquinho para cima e dou mais uma apertadinha, até eu ver que tá presa a essa linha que foi dobrada ao meio e que está na pinça da prancheta. É um movimento super delicado, a gente não vai puxar com força, porque a gente não quer perder justamente esses meios. Então agora eu vou para a quarta linha, eu vou juntar ela, cada pontinha dela, né, pra gente conseguir achar o meio, que é essa argolinha. Então, essa argola eu vou posicionar embaixo dessa linha que tá presa na pinça da prancheta, também pela metade. Vou posicionar ela bem no meio, né, e vou separar cada extremidade para um lado. Percebam que agora no momento de posicionar eu botei lá em cima, mas como eu falei pra vocês, tem que botar no meio do trabalho e não lá em cima, porque senão tu não vai conseguir fazer a movimentação superior. A movimentação superior vem a inferior, então a gente pega essa metade do lado direito, leva pro lado esquerdo no campo inferior, né, por cima da linha que tá presa na pinça da prancheta, e depois a gente volta com ela pro lado direito, por baixo dessa linha que tá na pinça da prancheta. Observem que é um desenho de um S que eu formo. Depois que eu formo o desenho, eu pressiono as duas linhas, né, que estão como em uma cruz, contra a pinça da prancheta e puxo esse enroladinho. Vai fazer um enrolado bem simples que vai chegar até a altura do meu dedo, que está segurando tudo ali para que nada saia do seu meio. A gente está trabalhando com meios. Depois disso, esse lado, essa metade da linha que está do lado direito, a gente vai passar ela mais uma vez para o lado esquerdo, só que dessa vez no campo superior. A gente passa ela para o lado esquerdo por cima da linha que está presa e traz ela de volta para o lado direito, por baixo dessa linha que está presa e por dentro dessa argolinha que se forma entre as duas. Observem, eu estou segurando a linha que está presa à prancheta contra a mesa, contra a prancheta, para que ela não se mova. Isso é super importante. Depois que eu consigo trazer esses dois enroladinhos um contra o outro, eu não vou puxar as duas metades ainda. Eu vou empurrar
esse enroladinho lá pra cima, em direção aos outros que a gente já colocou. E depois que eu empurrei, eu pressiono tudo contra a prancheta, né? Essa que tá presa. E cada um dos lados eu puxo para o seu respectivo lado. Eu estou pressionando a linha central contra a prancheta e com os meus dedos abertos, né? Eu estou empurrando a linha que está para a esquerda e a linha que está para a direita. Essas duas metades da mesma linha, na verdade. Certo? E observem que eu não estou empurrando lá para cima na prancheta, porque em algum momento ali a linha correu um pouquinho para baixo e eu me liguei nisso. Então eu sei que o meio da prancheta começa no primeiro enroladinho. Prestem bastante atenção nisso, tentem não se perder, para não perder o meio das linhas. Agora eu vou mais uma vez para a quinta linha de 150 centímetros, né? Vou unir as duas pontinhas. Unindo essas pontas, eu encontro a argola lá em cima, que é justamente o meio dessa linha. Eu posiciono o meio por baixo da linha que está presa na prancheta e abro cada uma das partes, uma para a esquerda e uma para a direita. Pego o lado direito e trago para o lado esquerdo por cima da linha que está presa e depois trago de volta para o lado direito por baixo dessa linha que está presa. Feito isso, eu pressiono as duas linhas contra a prancheta para que elas não se movam e puxo esse enroladinho até a altura do meu dedo. Depois que eu fiz esse primeiro enroladinho, eu passo essa linha do lado direito de novo para o lado esquerdo por cima da linha que está presa e trago ela por baixo da linha que está presa e por dentro dessa argolinha. Observem, só que agora a gente está fazendo isso no campo, né, superior, antes a gente estava no campo inferior. Empurro os enroladinhos para cima e vou ajeitando, pressionando a linha que está presa contra a prancheta, puxo cada uma das extremidades para o seu lado e depois eu dou uma empurradinha para cima, puxo um pouquinho, dou uma empurradinha para cima. Tudo isso a gente acrescentou 5 linhas de 150 centímetros pela metade, numa linha de 150 centímetros que também estava pela metade, então a gente está só trabalhando com metades. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas 5 linhas acrescentadas e vai prender elas na pinça da prancheta, dessa maneira como eu estou fazendo. Agora a gente vai pegar aquela metade de linha que estava para cima e vai trazer ela bem rente a essas linhas que a gente acrescentou, da esquerda para a direita, como guia. E vai passar cada uma dessas 5 linhas acrescentadas como se fossem contornos. Então, a gente coloca essa linha aqui, agora vai ir para o lado direito, né? Rente às linhas que a gente tinha colocado sobre o nosso dedo indicador. E vai passar cada uma dessas 5 linhas por baixo do dedo indicador, por cima e por dentro. É um nó festonê bem simples. A gente está trazendo essa linha rente ao anterior. Então, a gente posiciona essa guia bem, né, bem rente mesmo, bem retinha, para que a gente consiga fazer esse desenho. Eu tive que prender o trabalho pelas 5 linhas acrescentadas, porque não tinha ainda essa primeira voltinha ali em cima, mas a partir do momento que a gente passa a primeira linha de contorno por essa linha guia que estava para cima, que agora desceu, a gente já consegue prender ela meio na diagonal ali, na pinça da prancheta. Observem. A partir da primeira linha de contorno passada, a gente já consegue prender assim, eu acho um pouquinho melhor do que passar ela reta, porque é mais simples a gente trazer ela como guia na diagonal do que retinho, rente à anterior, né? Que também poderia ser. Eu acho mais simples, então eu dou o primeiro nó com a primeira linha de contorno, o primeiro nó festonê com a primeira linha de contorno, e depois disso eu prendo esse primeiro nó na linha da prancheta, na pinça da prancheta, e já no segundo eu trago o trabalho já na diagonal. Mas o que eu tô fazendo é a mesma coisa que eu mencionei para vocês. Eu tô trazendo essa linha que estava para cima como guia, né, bem rente às linhas que a gente adicionou, né, as 5 linhas que a gente adicionou pela metade. E para trazer ela como guia é o mesmo esquema do nó festonê.
A guia tem que estar bem retinha, né, na posição para onde ela vai. No nosso caso, ela vai estar bem rente a essas linhas que a gente adicionou. A gente posiciona a guia sobre o dedo indicador e as linhas de contorno passam por baixo do dedo indicador, por cima e por dentro da argolinha que se forma entre o dedo e a linha. E segue a mesma regra de que, por exemplo, a linha guia, a gente puxa ela com a mão que corresponde ao lado ao qual ela está se deslocando. Então, se a nossa guia está vindo a linha em diagonal para o lado direito, né, eu vou segurar ela com a mão direita. Se vocês não quiserem colocar o trabalho em diagonal, como eu fiz, quiserem trazer a linha na horizontal para o lado direito, também vai dar certo. O objetivo é que ela fique rente, né, a essas linhas adicionadas. Depois que a gente passar cada uma das 5 linhas de contorno por essa guia, que era a metade para cima da prancheta e que agora desceu, ela vai se encontrar com a parte de baixo dela, que é aquela mesma linha onde a gente acrescentou as 5 metades de linha, certo? Nesse momento, essa primeira metade, que é a que estava para baixo, ela vai ser a guia, e aquela metade que estava para cima, que agora a gente trouxe para baixo, vai ser o contorno. Então, a gente traz as linhas, né, puxando elas com a mão que corresponde ao lado que elas estão se deslocando. E passa essa que a gente acabou de descer como contorno e aquela que já estava lá para baixo como guia. Seja essa linha que estava do lado direito, ela fica posicionada sobre o dedo indicador da mão esquerda, que é o lado para o qual ela está se deslocando. E essa que a gente acabou de descer do lado esquerdo, ela vai passar por baixo, por cima e por dentro 2 vezes, fazendo um nó festonê e sendo a linha de contorno dessa primeira, que é a nossa guia. Feito isso, a gente fez o miolinho da nossa primeira pétala. Então, observem bem o desenho. A gente tem 5 linhas do lado esquerdo, 5 linhas para o lado direito e 2 linhas para baixo. Essas 5 linhas correspondem àquelas linhas que a gente adicionou e essas 2 para baixo, aquela guia que foi dobrada ao meio. A gente prende esse primeiro miolinho que a gente fez meio que na diagonal, lá na pinça da prancheta, e a gente vai trazer a primeira linha superior do lado esquerdo como guia, passando pelas 5 linhas de contorno que vão ter logo abaixo dela. Lembrando que a gente vai ter 6 linhas para cada lado, então se essa primeira do lado esquerdo vai ser a minha guia, ela vai ter as demais 5 do lado esquerdo como contorno. Assim como do outro lado a gente também tem 6 linhas, e se a gente pega a primeira como guia, as demais 5 serão contorno. E a gente vai trazer ela bem rente a esse miolinho que a gente fez, em direção à parte inferior. E a gente vai passar cada uma das linhas de contorno, né, posicionando sempre a guia sobre o dedo indicador. A gente vai passar cada um dos contornos por baixo, por cima e por dentro, fazendo uma festonê bem rente a esse miolinho que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai trazendo a guia para baixo. Eu posicionei o miolinho lá na pinça da prancheta na diagonal, porque eu acho que fica mais confortável para mim fazer essa movimentação bem rente. Mas para fazer ela não tem segredo, é só tu posicionar a guia rente ao desenho anterior e deixar ela tensa no momento em que tu puxa a linha de contorno. Eu tô passando a 5ª e última linha de contorno por essa guia que desceu, né, que era a primeira linha do lado esquerdo. E pronto. É só isso, é só passar as 5 linhas de contorno por essa nova guia, né? Então, a gente vai ter pro lado 5 linhas de contorno e uma guia para baixo. Então, com isso, a gente conseguiu fechar as 6 linhas, né, do lado esquerdo. Agora, a gente vai para 6 linhas do lado direito. A gente vai pegar de novo a primeira linha do lado direito, a primeira linha superior,
e a gente vai trazer ela como guia, bem rente a esse miolinho, passando cada uma das 5 linhas de contorno por esta linha guia do lado direito. Então, com isso, a gente também vai conseguir usar as 6 linhas do lado direito. Guardem o número 6, porque nesse trabalho a gente vai ver número 6 e 5 bastante, porque a gente vai estar trabalhando com essa simetria e cada um dos lados tem 6 linhas. Então, eu desço essa primeira linha do lado direito, né, bem rente ao miolinho, e começo a passar cada uma das 5 linhas de contorno por ela, dando um nó festonê. Então, para dar um nó festonê, a gente segura a guia, né, em cima do dedo indicador e passa o contorno por baixo do dedo indicador, por cima e por dentro, lembrando que a gente sempre segura as linhas com a mão que corresponde ao lado ao qual a linha está se deslocando. E é bom que vocês vão contando. Passei uma linha de contorno, passei a segunda, passei a terceira. Ó, agora eu tô indo para a quarta, eu passo ela por baixo, por cima e por dentro, a quarta linha de contorno. E agora eu chego na quinta. Quando eu chego na quinta, eu passei todas as linhas de contorno por essa guia, já que eu tô trabalhando com 6 linhas de cada lado do trabalho. Então, se são 6 linhas, é uma guia e 5 contornos. Quando eu fico com cada uma das 5 para os lados, embaixo eu tenho as guias. Uma delas vai ser guia e uma vai ser contorno. Eu sugiro que vocês sempre utilizem a que está do lado direito como guia e a que vem do lado esquerdo como contorno. Eu acho que fica mais simétrico, mas não tem importância se tu vai usar do lado esquerdo ou do lado direito como guia ou como contorno. Então, agora a gente fez a segunda parte do miolinho. Observem, a gente já tem 4 camadinhas, né? 4 carreirinhas. E a gente vai fazer tudo de novo. A gente pega a primeira linha do lado superior e vai trazer ela como guia, passando cada uma das demais linhas, que são 5, como contorno. E a gente traz ela rente ao miolinho, sempre lembrando de segurar a guia com a mão que corresponde ao lado ao qual ela está se deslocando, posicionando ela bem rente a essa última carreirinha que a gente fez do miolinho, e a gente vai passar cada uma das 5 linhas de contorno por essa linha guia que vai descer até embaixo. E a gente vai ter de novo aquele efeito: 5 linhas de contorno para as extremidades e uma guia embaixo. Quando essa guia se encontra com outra guia embaixo, uma é guia e a outra é contorno, e a gente fecha o miolinho mais uma vez. Então, eu tô passando aí a 4ª linha de contorno por essa guia. Observem, dando um nó festonê. Seguro a minha guia sobre o dedo indicador, passo a linha de contorno por baixo, por cima e por dentro e puxo até o final. Passei 4 linhas de contorno, então falta mais uma, porque são sempre 5. Então, vou fazer mais um nó festonê com essa 5ª linha de contorno e vou levar a minha guia lá para baixo. Quando a minha guia passou pelas 5 linhas de contorno e chegou lá embaixo, é a hora da gente ir para o outro lado. Observem. Então, mais uma vez, agora do lado direito, eu vou pegar a primeira linha superior do lado direito e vou trazer ela como guia, bem rente à última carreirinha, e vou passar cada uma das 5 linhas de contorno, por baixo, por cima e por dentro dessa guia, levando a guia para baixo, bem rente à última carreira. A posição da guia, ela vem meio na diagonal, porque observem, a gente está fazendo uma carreira bem rente à anterior, e no final ali da flor, né, como vocês vão ver mais à frente, a gente está fazendo a pétala da flor, ela se encontra, meio que faz um biquinho, né, que é justamente quando as duas guias se encontram. Então, eu tô passando aí a 3ª linha de contorno pela guia, do lado direito, né, porque a gente sempre vai ter uma guia do lado esquerdo, uma guia do lado direito. A gente faz uma carreira do lado esquerdo, a gente faz uma carreira do lado direito.
e sempre com a mesma simetria. A gente vai sempre passar 5 linhas de contorno, dando nó festonê por uma guia, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E quando essas duas guias se encontram lá embaixo, uma será guia e a outra será contorno, para a gente poder fechar a ponta da pétala. Agora que eu passei as 5 linhas de contorno do lado direito, mais uma vez, eu vou usar esta linha do lado direito como guia, né? Então, ela se desloca para o lado esquerdo como guia e passo a linha que vem do lado esquerdo como contorno e ela se desloca para o lado direito. E eu fecho mais uma vez a ponta da nossa pétala. Então, observem, a gente já fez 3 carreirinhas para cada lado. Então, a gente tem 6 carreiras, mas são 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. E a gente prende mais uma vez a nossa pétala na pinça da prancheta e vai escolher a primeira linha do lado esquerdo como guia. Mais uma vez, é sempre a primeira linha superior de cada um dos lados. E aí a gente vai trazer ela para baixo, bem rente à última carreira, passando cada uma das 5 linhas como contorno dessa primeira linha que desce. Lembrando que a gente está trabalhando com uma quantidade de 6 linhas de cada lado, então se uma delas é guia, as outras 5 serão contorno. E a gente traz fazendo o nó festonê, sempre cuidando, né, para estar bem rente à carreira anterior, cuidando a mão que a gente está puxando as linhas e para manter a guia bem tensa no momento de puxar o contorno. Agora eu tô passando a 5ª linha de contorno por essa guia que vai descer para baixo bem rente às carreiras anteriores, sempre fazendo o mesmo movimento. E depois que eu fiz, né, passei as 5 linhas de contorno por essa guia e trouxe ela lá para baixo, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego a primeira linha superior do lado direito e trago ela como guia, rente às carreiras anteriores e em direção para baixo, em direção a outra guia. Vou passar cada uma das 5 linhas de contorno por ela até que ela chegue até a guia do lado esquerdo que já tá lá embaixo. Então, aqui eu tô passando a 3ª linha de contorno pela guia. A gente sempre vai passar 5 linhas de contorno por cada guia, prestem atenção nisso. Eu, enquanto fui fazendo, ia pensando, passei a primeira linha de contorno, passei a segunda, passei a terceira, passei a quarta, passei a quinta. Depois que passei a quinta, sabia que já tinha passado tudo. E eu podia ver que eu tinha 5 linhas de contorno para cada lado e lá embaixo eu tinha 2 guias. Então, a gente fica sempre com aquele desenho, 2 linhas embaixo e 5 linhas para cada lado. Depois que eu cheguei com essa guia do lado direito lá embaixo, a gente tem de novo aquele desenho como eu mencionei, 5 para cada lado e 2 embaixo. Essa do lado direito eu vou usar como guia e vou passar essa guia do lado esquerdo como contorno. Agora que essas 2 guias se encontram, né, uma precisa ceder, uma guia e a outra é contorno. E com isso eu vou ter fechado a 4ª carreira, né, da nossa pétala. A gente, na verdade, fez 8 carreiras, mas a gente fez 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Eu tô mostrando a 2ª, a 3ª, a 4ª carreira, a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª carreira, para mostrar para vocês que tem 4 para cada lado. A gente volta àquela mesma posição anterior, 5 linhas de contorno para o lado esquerdo, 5 para o lado direito e 2 linhas guias embaixo. Uma vez a gente vai selecionar a primeira linha do lado esquerdo como guia e vai trazer ela para baixo, passando cada uma das 5 linhas de contorno por ela. O que a gente vai pretender? A gente vai fazer mais uma carreira bem rente à anterior, né? A gente está indo para nossa 5ª carreira. Lembrando que os números que a gente está trabalhando são 5 e 6. A gente tem sempre 5 contornos, uma guia, então a gente totaliza aí 6 linhas.
Então, agora a gente está indo para a quinta carreira. A quinta carreira, ela é igual às anteriores. A gente puxa a guia para baixo, rente as carreiras anteriores, passando cada uma das 5 linhas de contorno por ela. Na sexta carreira, que vai ser nossa última carreira, a gente vai ter uma mudança. Mas agora a gente se preocupa apenas em passar cada uma das 5 linhas de contorno por essa linha guia. Observem que eu estou sempre contando quantas linhas de contorno eu já passei por essa guia. Lembrando que a gente trabalha com 6 linhas de cada lado, uma linha é a guia e 5 contornos para cada guia. Então, eu fiz, mais uma vez, o lado esquerdo, fiz a quinta carreira do lado esquerdo. Agora, eu vou fazer a quinta carreira do lado direito. Então, eu trago a primeira linha superior como guia, passando todas as demais 5 linhas por ela, como contorno. Então, a gente respeita essa simetria, uma guia, 5 contornos, totalizando então 6 linhas, lembrando que a gente está trabalhando com 6 linhas do lado esquerdo e 6 linhas do lado direito. Então, eu trago essa guia bem rente à carreira anterior para baixo, né, e passo cada uma das 5 linhas de contorno por ela. Estou passando a terceira, agora eu vou passar a quarta linha de contorno. Peguei a quarta, agora eu tô passando. E agora eu passo a quinta e última linha de contorno por essa nossa guia que vai descer em direção à outra guia, bem rente à última carreira. E a gente continua com aquela posição. 5 guias para cada lado e 2 linhas de contorno embaixo. Quando elas se encontram, uma será guia e uma será contorno. Quando as duas guias se encontram, certo? Então, essa guia do lado direito vai ser minha guia e a guia do lado esquerdo vai ser meu contorno. Puxo ela com as mãos para o lado o qual elas estão se deslocando e faço um nó festonê. Pronto, fizemos a nossa quinta carreira. Observem como está a nossa pétala. Então, eu tenho aqui a primeira carreira do lado esquerdo, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Agora, do lado direito, primeira carreira, segunda, terceira, quarta e quinta. Observem que, mais uma vez, a gente tem 5 linhas para cada lado, que são os contornos, e as 2 guias lá embaixo. A gente está sempre trabalhando com essa simetria. Agora, a gente devolve a nossa pétala à pinça da prancheta. Vamos fazer a sexta e última carreira, que será um pouquinho diferente. A gente vai trazer a primeira linha superior do lado esquerdo como guia e vai passar a segunda linha, que será o nosso primeiro contorno, por essa guia. Até aí nada novo, a gente passa fazendo nó festonê, bem rente à carreira anterior e tudo mais. Depois que a gente passar essa linha, a gente junta ela com essa guia, ela também vai ser guia. E a gente vai passar o próximo, né, e segundo contorno, por baixo, por cima e por dentro, dessas duas juntas. Então, a gente tem 2 guias e tá passando aí o contorno por baixo, por cima e por dentro dessas 2 guias. Depois que a gente passou esse contorno, que é o nosso segundo contorno, a gente junta ele com as guias e ele também vai ser guia. E agora a gente vai passar o nosso terceiro contorno, por baixo, por cima e por dentro de todas essas linhas que serão nossas guias, fazendo um nó festonê. E pronto! Depois que a gente passou, a gente une essa linha de contorno com as guias, e ela também se torna guia. E agora a gente vai para nossa quarta linha de contorno. Ela vai passar por baixo, por cima e por dentro, né, de todas essas guias, 2 vezes, fazendo o nó festonê. E a gente vai unir ela também a essas guias. Ela vai ser mais uma guia. Depois, a gente vai passar a quinta linha de contorno por baixo, por cima e por dentro. Então, a cada linha de contorno que a gente passa, a gente traz ela como guia e passa o próximo contorno por baixo, por cima e por dentro, até ter passado os 5 contornos por essa guia, né? Que agora serão várias guias. Serão 5 linhas guias e basicamente uma linha de contorno, que é essa que ficou um pouquinho pro lado ali.
que é a última linha de contorno que a gente passa. Vai para o lado direito, seleciona a primeira linha superior como guia, passa a primeira linha de contorno por baixo, por cima e por dentro, bem rente à carreira anterior. E depois que passar a primeira linha de contorno, a gente junta ela com a guia e passa a segunda linha de contorno por baixo, por cima e por dentro dessas duas guias, dando um nó festonê bem rente à carreira anterior. Depois que a gente fez o nó festonê com esse contorno, ele vira guia e segue com as demais. E a gente passa o próximo contorno por baixo, por cima e por dentro. E a gente segue esse mesmo movimento. Cada contorno dá um nó sobre todas as guias e vira também uma guia, até o momento que a gente tenha passado os 5 contornos. Agora eu tô indo pro quarto, eu passo ele por baixo, por cima e por dentro de todas as guias que estão unidas, bem rentes à carreira anterior. E junto eles com as demais guias. E pego a última linha de contorno, que é a nossa quinta linha de contorno, passo por baixo, por cima e por dentro de todas essas linhas guias. É interessante, quando a gente tem várias linhas guias, a gente apertar o contorno só quando a voltinha dele chega ao final ali da linha guia. Quando ele encaixa, a gente aperta, ao invés de já vir puxando ele desde o começo, porque pode dar alguma linha ficar meio embolada com outra. Então, depois de passar cada um dos 5 contornos, é esse resultado que a gente fica com várias guias para baixo e 2 linhas de contorno para cada lado. Agora, nesse momento, a gente vê qual contorno é maior. No meu caso, o contorno do lado esquerdo era maior, então eu vou usar ele como contorno e todas as demais linhas como guia. Então, aquele contorno do lado direito, que tinha ficado para fora, eu juntei ele com as guias, né? E tô utilizando esse que é uma linha um pouquinho maior do lado esquerdo como contorno. Não tem interferência qual contorno tu usar, o importante é que seja um desses dois que ficou para fora e que seja a linha mais comprida. E pronto, a gente fez a nossa pétala da flor. Nossa primeira pétala. Então, depois de ter feito essas 6 carreiras, lembrando que as 5 carreiras são idênticas, apenas na sexta a gente tem essa mudança de transformar cada uma das linhas de contorno em guia, a gente vai ter feito uma pétala. Só que a gente vai precisar de 5 pétalas para a flor. Então, essa vai ser a primeira parte do nosso tutorial. Pedir para que vocês façam as 5 pétalas e nos encontramos no próximo tutorial, na parte 2, para finalizar a nossa flor em macramê. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!